Beatriz Monteiro jamais olhara diretamente para o homem ajoelhado sob a asa de seu jato particular. Para ela, ele era simplesmente um mecânico contratado de última hora, óleo nas mangas, um caminhão velho no estacionamento, um nome que não valia lembrar. Mas quando a aeronave bilionária se recusou a deixar o solo antes de uma reunião que poderia decidir o futuro de sua empresa, Lucas Borges precisou de apenas 17 minutos para encontrar a falha que toda uma equipe de engenharia havia perdido. Então uma licença de piloto escorregou do bolso de sua jaqueta para o concreto. Beatriz olhou para baixo para o código de certificação impresso nela, e a cor sumiu de seu rosto. Se você curte histórias em que uma executiva poderosa subestima a pessoa errada e sai humilhada da forma mais satisfatória, se inscreve agora para nunca perder o quanto essa vai longe. O deserto ao redor do aeródromo executivo Mesa Vermelha cintilava sob um implacável sol de meio da manhã, o tipo de calor que fazia o asfalto ondular como água à distância. Beatriz Monteiro ficava ao lado de seu jato particular, casaco feito sob medida sem uma ruga apesar do vento, com o telefone pressionado ao ouvido enquanto confirmava os últimos detalhes de um voo para São Paulo que não podia, sob nenhuma circunstância, ser atrasado. A aeronave carregava um número de cauda conhecido em todo o setor, símbolo da família Monteiro em décadas na aviação, herdado do pai dela e agora a joia da coroa de uma empresa que ela havia passado anos tentando provar que merecia dirigir. Tudo na manhã havia sido planejado ao minuto, porque a reunião do conselho que a esperava naquela cidade decidiria se a Monteiro Global Aviação manteria sua independência ou seria dobrada num acordo de reestruturação que ela ainda não havia concordado em assinar. Então, sem aviso, o sistema de monitoramento de combustível sinalizou uma leitura irregular de pressão e o medidor de pressurização da cabine piscou âmbar em vez de verde. A equipe de manutenção principal da empresa, os dois engenheiros que normalmente cuidavam de qualquer coisa envolvendo aquela aeronave, não estava em nenhum lugar no campo, tendo sido silenciosamente redirecionada naquela manhã pelo diretor de operações da empresa, Danton Braga, para inspecionar um hangar não relacionado do outro lado da propriedade. Com o relógio esgotando e nenhum técnico sênior disponível, o gerente de operações do aeródromo fez uma chamada desesperada para um contratado independente que ocasionalmente pegava turnos de emergência, um homem quieto chamado Lucas Borges. Lucas chegou num caminhão desbotado que parecia completamente fora de lugar entre os veículos polidos que alinhavam o asfalto executivo, vestindo uma jaqueta que havia visto invernos melhores e carregando uma caixa de ferramentas com um trinco amassado. Beatriz o observou sair, o examinou uma vez e perguntou friamente se ele era realmente o melhor que o aeródromo conseguia produzir em tão pouco aviso. Ninguém interveio para defendê-lo. Um piloto de equipe mais jovem parado por perto sorriu abertamente quando Lucas escolheu inspecionar a fiação à mão em vez de abrir imediatamente um laptop de diagnóstico, como se seus métodos pertencessem a outra era. Beatriz deu a ele um ultimato direto, dizendo-lhe que se a aeronave não estivesse em condições de voar em 30 minutos, ela mandaria colocar o aeródromo numa lista negra e garantiria que ele nunca mais trabalhasse em outro contrato Monteiro. Lucas não respondeu nada. Simplesmente estudou o painel de instrumentos, fez algumas perguntas precisas sobre a última manutenção programada e se moveu com uma firmeza que parecia irritar Beatriz mais do que qualquer desculpa poderia. A calma dele sentia, para ela, como insolência disfarçada de competência, e ela se viu querendo que ele fracassasse simplesmente para ser comprovada certa a respeito dele. Lucas trabalhou metodicamente, rastreando fios de volta do painel do cockpit até uma caixa de junção embutida atrás de uma placa de acesso que a maioria dos técnicos nunca se dava ao trabalho de remover durante uma inspeção de rotina. Ele anotou as marcas de torque em cada parafuso e os padrões sutis de arranhão ao redor da carcaça. Pequenos detalhes que lhe disseram que alguém havia aberto esse painel recentemente e tentado fazê-lo parecer intocado. Puxou uma lanterna da caixa de ferramentas
Passou o feixe lentamente por um feixe de cabos e pausou quando encontrou um conector assentado num ângulo ligeiramente errado, como se tivesse sido reconectado às pressas em vez de encaixado por uma mão cuidadosa. Nada disso gritava sabotagem por si só, mas tomado em conjunto, o padrão contava uma história que fez sua mandíbula se contrair. Ao final da primeira hora, Lucas havia rastreado a falha não ao sensor primário que todos assumiam ser responsável, mas a um módulo secundário que havia sido trocado por uma peça que não correspondia à especificação do fabricante. Ele disse quietamente, quase para si mesmo, que uma aeronave tão bem mantida não falha por conta própria e que alguém parecia querer que aquele jato específico ficasse no solo naquela manhã específica. Beatriz assumiu que ele estava inflando o problema para justificar uma fatura mais alta, sem saber que o homem que ela havia ameaçado já havia detectado o primeiro fio de um esquema que valia muito mais do que todo o seu orçamento de voo. Convicta de que o mecânico estava exagerando um problema menor para inflar seus honorários, Beatriz instruiu a assistente a preparar um voucher de pagamento simbólico de exatamente R$ 1, enquadrando-o como compensação por serviços ainda não comprovados como valendo mais. O momento havia sido engendrado para picar. Uma executiva que valia centenas de milhões de reais parada ao lado de um jato particular estendendo um recibo de R$ 1 a um homem de joelhos sob o trem de pouso. Um segurança por perto riu na surdina ao ver aquilo. Beatriz disse a Lucas diretamente que pagava o justo pelo valor por confiança, que ainda não havia sido ganha, e que hoje sua confiança valia exatamente o que ela estava lhe oferecendo. Lucas olhou para o papel por um longo momento. Não mostrou raiva, assinou seu nome, dobrou uma vez e colocou no bolso da jaqueta sem uma palavra de protesto. Voltou ao painel aberto sob a fuselagem, retirou a placa de circuito secundária e começou a comparar números de série com um registro de manutenção aberto no celular. O que encontrou o perturbou mais do que o módulo defeituoso em si. Um componente que havia sido claramente instalado nos últimos 2 dias carregava papelada afirmando-lhe que estava em serviço havia 6 meses, o que significava que alguém havia deliberadamente falsificado o histórico de manutenção da aeronave em vez de simplesmente cometer um erro honesto. Enquanto Lucas trabalhava, Danton Braga ligou para Beatriz com um tom de preocupação ensaiada, mencionando quase casualmente que se ela perdesse a janela para São Paulo, o conselho poderia invocar uma cláusula de emergência e instalar um guardião temporário sobre as operações diárias. Beatriz sentiu a pressão se apertar no peito, embora ainda se recusasse a entreter a ideia de que um estranho numa jaqueta de mecânico pudesse entender algo sobre as apostas envolvidas. Lucas ouviu fragmentos da ligação e perguntou, sem levantar os olhos, se o voo de hoje precisava acontecer especificamente para evitar que algum contrato expirasse. Beatriz se voltou para ele bruscamente, dizendo-lhe que ele havia sido contratado para consertar uma aeronave, não para diagnosticar os problemas da empresa. Lucas foi mais fundo ao gravador de dados da aeronave e descobriu algo que fez a peça falsificada parecer quase menor em comparação, evidência de que o sistema de registro de dados de voo havia sido manualmente zerado em algum momento recente. Jatos particulares desta categoria são construídos para reter um histórico contínuo de cada inspeção, aviso e anomalia operacional, o que significava que um zeramento manual não era uma falha, era um ato deliberado de encobrimento. Ele pediu para ver o livro de registros físico da aeronave, o registro em papel mantido separadamente dos sistemas digitais como proteção contra exatamente esse tipo de adulteração. A assessora jurídica interna de Beatriz, Marina Lacerda, chegou naquele momento e bloqueou imediatamente o pedido, informando-lhe que um contratado não tinha legitimidade para revisar documentos corporativos proprietários. Lucas alcançou o bolso e produziu o recibo de R$ 1 que a própria Beatriz havia assinado, apontando que ela o havia pessoalmente contratado para resolver uma falha de segurança, o que significava que ele tinha todo o direito de revisar qualquer documentação conectada a essa falha.
Marina buscou Beatriz para uma decisão, e Beatriz, ciente de que cada minuto de atraso lhe custava influência junto ao conselho, concordou a contragosto. Quando Lucas abriu o livro de registros e passou o dedo pelas assinaturas de manutenção, parou numa entrada com um nome abreviado que correspondia às suas próprias iniciais, embora nunca tivesse assinado nada naquele livro em sua vida. Alguém, anos antes, havia usado sua identidade para autorizar uma inspeção da qual não tinha memória de ter realizado. Ele perguntou se a aeronave havia sido testada em algum momento numa instalação chamada Campo de Testes de Jacarandá, e Beatriz sentiu um pequeno choque de surpresa, pois aquele havia sido o local de testes privado de seu pai, fechado muito antes de sua morte e raramente mencionado dentro da empresa hoje em dia. Danton havia lhe dito anos atrás que todos os registros daquela instalação haviam sido destruídos num incêndio num depósito, uma história que ela nunca havia tido razão para questionar até agora. Lucas não se explicou imediatamente, optando apenas por dizer que se aquela assinatura específica aparecesse em qualquer lugar na documentação de hoje, ela estava parada sobre um problema de 300 milhões de reais muito maior do que um sensor quebrado. Pela primeira vez, desde a chegada dele, Beatriz sentiu algo mudar em sua certeza. Uma suspeita de que aquele estranho quieto entendia de alguma forma um pedaço da história de seu pai que ela não conhecia. Com o voo atrasado agora, ameaçando desmantelar muito mais do que uma única reunião, Beatriz foi puxada para uma sessão de emergência do conselho transmitida numa grande tela dentro do hangar, em pé na frente de seus próprios funcionários, enquanto os diretores questionavam sua competência em tempo real. Fábio Kingsley, o diretor mais sênior da empresa e um homem que jamais havia confiado totalmente nela para dirigir a empresa do pai, conduziu o interrogatório, enquadrando o jato suspenso no solo como prova de que a frota da Monteiro Global Aviação estava se deteriorando sob sua liderança. Danton Braga entrou no hangar com a satisfação calma de um homem, chegando exatamente no horário, anunciando que já havia preparado uma solução para salvar a empresa do constrangimento. Seu plano envolvia a venda de uma participação significativa da Monteiro Global Aviação para um fundo de investimento rival administrado por um bilionário chamado Sérgio Alves, enquadrado publicamente como uma parceria, mas estruturado na realidade para entregar controle significativo. Beatriz objetou imediatamente, mas explicando que se a aeronave em questão fosse formalmente declarada criticamente insegura antes das 5 da tarde daquele dia, um fundo de garantia de emergência estabelecido anos antes por Evaldo Monteiro seria automaticamente congelado e transferido para um administrador de ativos independente. Esse administrador, descobriu-se, mantinha estreitos laços com o fundo de investimentos de Sérgio Alves, o que significava que a própria salvaguarda que seu pai havia construído para proteger a empresa poderia ser distorcida para se tornar o mecanismo que a destruiria. Cada olho no hangar se voltou para Beatriz enquanto o conselho efetivamente a pressionava a assinar o controle antes que o prazo passasse. Vários diretores sugeriram abertamente que a empresa seria melhor servida por liderança mais experiente em crises, um comentário apontado diretamente para a idade de Beatriz e seu relativamente curto mandato ao leme. Fábio Kingsley não a defendeu, optando em vez disso por deixar o silêncio se estender tempo suficiente para que todos na sala entendessem exatamente onde suas simpatias atualmente residiam. Era uma humilhação entregue em plena vista de sua própria equipe, engendrada especificamente para fazê-la sentir que não tinha melhor opção do que se render. Lucas ficou na beira do hangar, observando em silêncio até que um membro da segurança se aproximou e lhe pediu para sair das instalações, uma vez que sua ordem de serviço, tanto quanto alguém podia ver, já havia sido concluída. Danton olhou para ele com desdém e o chamou de mecânico do real, sugerindo que não tinha motivos para ficar perto de conversas que envolviam bilhões em vez do preço de um café. Lucas recolheu suas ferramentas sem reclamação,
preparado para voltar ao caminhão e deixar toda a estranha manhã para trás, até seus olhos captarem um código de autorização impresso enterrado dentro dos documentos que Danton havia espalhado sobre uma mesa dobrável. O código correspondia quase exatamente ao identificador de um voo de teste final que ele havia pilotado pessoalmente anos antes, um voo que jamais havia esperado importar de novo. O próprio homem sendo escoltado para fora do prédio era, sem ninguém na sala perceber ainda, a única pessoa viva que entendia o que aquele código de autorização realmente significava, e o único capaz de determinar se os 300 milhões de reais de garantia estavam prestes a ser roubados em plena luz do dia. Enquanto a segurança o guiava para a saída, sua bolsa de equipamentos bateu na beira de uma mesa dobrável, e a carteira de couro surrada caiu no concreto. Beatriz se abaixou por puro reflexo para devolvê-la, mas seus olhos pousaram num cartão laminado meio exposto entre as notas dobradas. Uma licença de piloto comercial ao lado de uma certificação de técnico de aviação, ambas carregando um código que ela reconheceu de algum lugar que não conseguia identificar imediatamente. O identificador dizia LB3847F, e algo naqueles caracteres fez sua respiração parar. Marina Lacerda, parada perto o suficiente para ver o cartão por cima do ombro de Beatriz, ficou pálida quase instantaneamente, porque reconheceu o código num velho apêndice enterrado dentro da papelada que regulava o fundo de garantia de 300 milhões de reais. Segundo uma cláusula que seu pai havia escrito naquele fundo anos antes, apenas o indivíduo portando aquele número de certificação específico tinha autoridade para confirmar se o dano à aeronave era resultado de falha genuína de manutenção ou interferência deliberada. A compostura de Danton rachou pela primeira vez naquele dia, e ele imediatamente sugeriu que os documentos poderiam ser falsificados, insistindo que um homem vestido como trabalhador não poderia possivelmente ser o aviador descrito na cláusula privada de Evaldo Monteiro. Lucas calmamente retirou um segundo cartão da mesma carteira, um crachá de acesso antigo para o campo de testes de Jacarandá, a mesma instalação que Danton havia afirmado não existir mais em nenhuma forma utilizável. Beatriz perguntou por que ele não havia mencionado nada disso no momento em que chegou, e Lucas respondeu simplesmente que havia aprendido muito tempo atrás que pessoas ricas tendem a acreditar na palavra de um mecânico apenas depois que todas as outras opções foram esgotadas. O hangar mergulhou num silêncio desconfortável, engenheiros e membros do conselho igualmente, percebendo que o homem que havia sido dado R$ 1 menos de 2 horas antes, agora detinha mais autoridade técnica sobre o futuro da empresa do que qualquer outra pessoa parada naquele salão. Foi nesse silêncio que Beatriz começou, pela primeira vez, a olhar para Lucas do jeito que seu pai poderia ter olhado, com algo mais próximo de respeito do que suspeita. A mudança era pequena, quase imperceptível, mas era a primeira rachadura no muro que ela havia construído ao redor de todas as pessoas que considerava inferiores. Lucas explicou, numa voz despida de autocomiseração, que anos antes havia trabalhado como piloto de transporte técnico para o próprio Evaldo Monteiro, de volta quando Lucas ainda era jovem o suficiente para acreditar que o talento sozinho podia proteger uma carreira. Evaldo nunca se comportara como os outros executivos que Lucas havia encontrado, porque ele realmente ouvia quando Lucas sinalizava uma preocupação de segurança, mesmo quando essa honestidade atrasava negócios que valiam fortunas. Durante um voo de teste específico saindo de Jacarandá, Evaldo havia descoberto que alguém dentro de sua própria empresa estava silenciosamente alterando registros internos para obscurecer um risco financeiro iminente, uma descoberta que o assustou o suficiente para tomar precauções extraordinárias. Em resposta, Evaldo havia pessoalmente estabelecido o fundo de garantia de 300 milhões de reais, projetado especificamente para proteger tanto sua filha quanto a empresa de qualquer tentativa futura de aquisição hostil. A cláusula de ativação para aquele fundo havia sido enterrada profundamente nos dados de certificação original da aeronave,
e exigia verificação do último piloto a completar um voo de teste certificado naquele jato. Um papel que havia pertencido quieta e quase acidentalmente a Lucas Borges. Não muito depois daquele voo, Jacarandá foi fechado inteiramente, e Lucas se encontrou empurrado para fora do setor por um registro disciplinar fabricado que destruiu sua reputação e lhe custou cada contrato importante que havia construído ao longo da carreira. Ele se lembrou de estar sentado diante de um painel de revisão que não encontrava seus olhos, ouvindo alegações que não conseguia rastrear até nenhum incidente real, vendo anos de trabalho cuidadoso apagados por papelada que nunca havia assinado. Companhias aéreas que outrora competiam por sua disponibilidade pararam de retornar suas ligações em questão de semanas. E a comunidade técnica que o havia respeitado por sua precisão, de repente, o tratava como uma responsabilidade da qual ninguém queria se associar. Sem os recursos para travar uma batalha legal contra uma empresa com fundos ilimitados, e sem vontade de arrastar sua filha jovem para uma guerra com estranhos poderosos, ele simplesmente foi embora e reconstruiu uma vida menor e mais quieta em torno de trabalho de manutenção ocasional. Aceitava trabalhos que exigiam pouco de sua história e ainda menos de seu orgulho, consertando geradores, revisando pequenos aviões charter, remendando o que quer que mantivesse as luzes acesas e comida na mesa para dois. Havia noites em que ficava sentado no caminhão do lado de fora de um hangar muito menor do que Jacarandá, passando o polegar sobre a beira de um crachá de identificação antigo que não tinha mais direito de usar, perguntando-se se a versão de si mesmo que havia pilotado para Evaldo Monteiro havia simplesmente deixado de existir. Jamais falou disso publicamente, optando em vez disso por criar a filha, Lena, em paz relativa longe do setor que o havia descartado, dizendo-lhe apenas que costumava voar aviões para pessoas que nem sempre mereciam sua confiança. Beatriz ouviu a história com uma mistura de vergonha e descrença, entendendo lentamente que seu pai havia confiado completamente no mesmo homem que ela havia humilhado com um recibo de R$ 1 apenas horas antes. Percebeu, com um desconforto crescente que não conseguia sacudir, que Evaldo Monteiro nunca havia escolhido a pessoa mais brilhante disponível para proteger seu legado, mas sim a honesto o suficiente para fazer perguntas desconfortáveis quando importava mais. Lucas disse-lhe diretamente que seu pai não havia deixado o fundo de garantia para a pessoa mais inteligente em qualquer sala, mas para quem permanecesse humilde o suficiente para fazer a pergunta certa no momento certo. Era uma acusação quieta, e Beatriz sentiu cada palavra pousar exatamente onde ele havia pretendido. Danton entendeu imediatamente que Lucas representava uma ameaça existencial para tudo o que havia passado meses arranjando, e se moveu rapidamente para desacreditá-lo, antes que qualquer pessoa pudesse investigar mais a fundo. Em minutos, documentos disciplinares antigos apareceram na tela compartilhada da sala de reuniões, enquadrando Lucas como um piloto que havia sido suspenso por violar procedimentos fundamentais de segurança. Um retrato projetado para apagar cada grama de credibilidade que havia acabado de ganhar. Beatriz sentiu sua resolução oscilar, sob o peso de documentos de aparência oficial. E Marina a aconselhou discretamente a não apostar o futuro da empresa num contratado com aparente histórico de má conduta. Danton pressionou a vantagem ainda mais, avisando Beatriz de que se ela confiasse nesse estranho e se revelasse errada, provavelmente perderia o cargo de diretora executiva antes que o dia acabasse. Em vez de se defender com longas explicações, Lucas pediu algo específico e verificável, solicitando acesso a um módulo de dados secundário escondido atrás do compartimento de eletrônicos da aeronave. Explicou que mesmo que os registros em papel tivessem sido falsificados, os dados de voo brutos armazenados naquele módulo ainda carregariam sua marca de hora original e intocada, um detalhe quase impossível de falsificar de forma convincente sob pressão. Danton objetou violentamente, argumentando que abrir o módulo sem autorização anularia a garantia do fabricante e exporia a empresa à responsabilidade legal desnecessária.
Beatriz agora estava numa verdadeira encruzilhada, forçada a decidir se deveria confiar no executivo polido que a havia guiado por anos de decisões corporativas, ou no estranho quieto que conhecia havia menos de uma hora. No fim, ela se lembrou de algo que seu pai costumava dizer sempre que uma decisão parecia impossivelmente complicada, que uma aeronave nunca mente, apenas a pessoa assinando papelada. Com aquele pensamento a estabilizando, ela deu a Lucas permissão formal para abrir o módulo de dados, ignorando a tensão visível se espalhando pelo rosto de Danton. Enquanto Lucas se movia em direção ao compartimento de eletrônicos, Danton silenciosamente se afastou e enviou uma breve mensagem de seu telefone, instruindo um contato não visto a destruir a cópia de backup final antes que alguém pudesse acessá-la. Em algum lugar fora daquele hangar, um pedaço de evidência capaz de desmantelar o esquema inteiro agora estava em perigo de desaparecer antes que pudesse ser visto. Lucas abriu o módulo de dados em plena vista de Beatriz, Marina, a equipe de segurança e os diretores ainda assistindo remotamente pela tela da sala de reuniões, recusando-se a apressar o processo ou performar para o público reunido ao redor dele. Trabalhou com paciência deliberada, narrando cada passo em linguagem simples para que ninguém na sala pudesse afirmar confusão sobre o que as evidências mostravam. Os dados recuperados revelaram 3 fatos críticos que remodelaram toda a situação em questão de minutos. Primeiro, o componente incompatível havia sido instalado há apenas 2 dias, contradizendo diretamente a papelada oficial, afirmando que estava em serviço havia 6 meses. Segundo, a autorização permitindo aquela substituição havia sido emitida usando uma credencial de acesso interno reservada exclusivamente ao diretor de operações, o que significava que quem aprovara a troca detinha o próprio nível de autorização de Danton. Terceiro, e mais condenatório, a assinatura inserida no livro de registros oficial da aeronave sob as iniciais de Lucas não correspondia à assinatura digital verificada vinculada à sua real licença de piloto e certificação de técnico. Marina Lacerda começou a entender a plena implicação quase imediatamente, reconhecendo que se a assinatura havia sido forjada. Então o relatório de segurança inteiro que Danton havia usado para acionar a cláusula de emergência poderia ser juridicamente anulado. A sala parecia prender a respiração enquanto as peças se encaixavam em torno de uma conspiração muito maior do que um único jato suspenso no solo. Beatriz se virou para Danton, com uma voz que não carregava mais a soberba afiada do início da manhã, mas algo mais frio e muito mais preciso. Ela lhe perguntou diretamente por que a própria credencial de acesso dele aparecia vinculada a uma falha de segurança que sua equipe de engenharia havia supostamente descoberto de forma independente. Danton tentou desviar, sugerindo que suas credenciais poderiam ter sido mal utilizadas sem seu conhecimento por outra pessoa dentro da empresa. Lucas apontou calmamente um detalhe final que tornava a desculpa impossível de sustentar, explicando que o sistema de segurança também havia registrado uma confirmação biométrica vinculada especificamente a um scanner localizado dentro do próprio escritório privado de Danton. A sala mudou de um silêncio tenso para algo mais próximo da incredulidade, enquanto funcionários que haviam passado anos admirando o polimento de Derar tudo o que pensavam entender sobre ele. Alguém no fundo do hangar murmurou que sempre havia achado o charme dele um pouco ensaiado demais, o tipo de observação que as pessoas só se permitem quando um homem já foi apanhado. O homem que havia chamado Lucas de mecânico do real, apenas horas antes agora estava exposto camada por camada diante do mesmo conselho que havia esperado manipular. Fábio Kingsley, de braços cruzados, observava o desmoronamento com a expressão de um homem recalculando cada suposição que havia feito sobre Beatriz e Danton. Danton tentou uma última manobra, insistindo que mesmo que suas credenciais tivessem sido usadas, a preocupação de segurança subjacente sobre a aeronave permanecia legítima e não deveria ser descartada simplesmente por causa de uma irregularidade processual. Lucas respondeu sem levantar a voz.
explicando que uma preocupação de segurança genuína teria aparecido consistentemente em todos os sistemas de diagnóstico, em vez de apenas no relatório convenientemente cronometrado para acionar uma cláusula financeira. Marina cruzou o histórico de manutenção uma última vez e confirmou que nenhum outro sistema na aeronave, passado ou presente, havia jamais sinalizado a falha que Danton alegara ter descoberto. Foi, para qualquer pessoa assistindo, uma das reversões mais satisfatórias que o hangar havia testemunhado em anos. Uma vez que os dados de voo autênticos haviam sido totalmente restaurados, um arquivo criptografado antigo deixado por Evaldo Monteiro apareceu entre os registros recuperados, curto, preciso e inteiramente livre de sentimentalismo. Nele, Evaldo explicava diretamente que se aquele arquivo específico fosse acessado, significava que alguém havia tentado usar indevidamente o próprio jato pensado para salvaguardar o futuro de sua empresa. Ele confirmava em linguagem inequívoca que Lucas Borges havia servido como último piloto de teste certificado para aquela aeronave e era uma testemunha técnica independente, cuja autoridade não poderia simplesmente ser substituída pela política interna. Ele declarou ainda que se a assinatura verificada de Lucas fosse encontrada forjada em qualquer lugar nos registros da empresa, a transferência do fundo de garantia devia ser imediatamente interrompida e o controle devolvido integralmente à diretora executiva em exercício da Monteiro Global Aviação. Os diretores, ouvindo pela tela da sala de reuniões, mudaram visivelmente em seus assentos, vários trocando olhares apreensivos enquanto a implicação se assentava sobre eles. Fábio Kingsley pediu a Marina que lesse a cláusula relevante em voz alta uma segunda vez, sem querer nenhuma ambiguidade no registro. Marina confirmou que nas condições recém-verificadas, Danton não apenas perdia qualquer capacidade de desencadear a transferência dos fundos, mas havia provavelmente se exposto a uma investigação interna formal por orquestrar um esquema para apropriar-se de ativos da empresa sob falsos pretextos. Sérgio Alves, assistindo todo o colapso se desdobrar por uma conexão de vídeo, tentou manter um ar de compostura mesmo enquanto sua vantagem evaporava em tempo real. Sentindo o terreno mudando sob seus pés, Sérgio propôs um acordo quieto, oferecendo 60 milhões de reais para resolver a disputa em particular, em vez de permitir que escalasse para uma batalha legal prolongada. Por um breve momento, Beatriz considerou a oferta, ciente de que a empresa precisava badly de liquidez após meses de pressão financeira silenciosa, e ciente também de que uma resolução rápida a pouparia do espetáculo exaustivo de uma batalha legal pública. Marina lembrou de que aceitar dinheiro de Sérgio agora, por mais tentador que fosse, provavelmente seria lido depois como uma admissão de que a reivindicação subjacente ao fundo tinha algum fundamento legítimo. Lucas falou então, lembrando-a gentilmente de que qualquer pessoa disposta a pagar 60 milhões de reais por silêncio quase certamente tinha medo do que ela poderia manter se recusasse. Beatriz olhou diretamente para a câmera e recusou a oferta de Sérgio na frente de todo o conselho, com a voz firme o suficiente para que ninguém na sala confundisse com hesitação. Com o esquema de Danton totalmente exposto, Beatriz instruiu a segurança para detê-lo silenciosamente até que uma equipe de investigação interna pudesse assumir formalmente, escolhendo contenção em vez de espetáculo. Não havia necessidade de gritar ou confronto dramático, apenas o ato simples e deliberado de a segurança remover seu crachá de acesso, o telefone da empresa e as chaves de seu escritório privado. Fábio Kingsley, que havia passado a manhã inteira questionando a aptidão de Beatriz para liderar, agora anunciava publicamente que o conselho suspenderia quaisquer outras votações contra sua liderança. Ainda assim, do jeito diretamente franco que lhe era característico, ele lhe perguntou o que ela pretendia fazer quanto ao mecânico parado quietamente na entrada do hangar. Beatriz caminhou até Lucas e recuperou o recibo dobrado de R$ 1 que ele havia aceitado sem reclamação mais cedo naquela manhã. Na frente de todos, ainda reunidos no hangar,
ela o rasgou ao meio e ofereceu um pedido de desculpas genuíno. Não do tipo vazio pensado para suavizar um momento desconfortável, mas o tipo falado por alguém confrontando, pela primeira vez, como facilmente sua posição lhe permitira maltratar outra pessoa. Lucas não aceitou elogios vazios em troca, dizendo-lhe diretamente que ela não lhe devia simpatia, apenas a verdade sobre quem havia destruído sua carreira tantos anos antes. Marina retirou o antigo arquivo disciplinar e descobriu que a assinatura recomendando sua suspensão pertencia a um ex-executivo, que mais tarde havia se tornado um consultor privado trabalhando estreitamente com Danton. Beatriz entendeu então que Lucas havia sido uma vítima da mesma rede corrupta que havia passado anos silenciosamente se inserindo dentro de sua empresa. Ela lhe ofereceu uns honorários de consultoria generosos, esperando que o número em si se sentisse como suficiente para encerrar o assunto. Lucas recusou o valor inflado e pediu em vez disso algo muito mais simples: uma restauração pública formal de seu registro profissional. Ele não queria ser comprado. Queria seu nome devolvido a ele exatamente como estava antes de ser tomado. Mesmo com Danton removido da equação, Beatriz ainda enfrentava um problema sério, pois precisava chegar a São Paulo antes da meia-noite para finalizar o acordo de reestruturação que protegeria a empresa de maior instabilidade. Seu piloto regular recusou-se a voar, citando preocupação compreensível com a exposição legal remanescente após o escândalo de adulteração de dados que havia consumido toda a manhã. Lucas realizou uma inspeção final e confirmou que a aeronave estava segura para voar assim que o módulo incompatível fosse adequadamente substituído, mas ninguém mais na equipe estava disposto a aceitar responsabilidade pelo voo. Beatriz finalmente se voltou para ele e perguntou sem pretensão se ele estaria disposto a pilotar a aeronave. Lucas hesitou por um longo momento, de pé à beira de uma decisão que carregava muito mais peso do que uma simples programação de voo. Anos de exílio quieto do setor, de sentir-se apagado de uma carreira que havia amado, pressionaram contra a oportunidade agora sentada diretamente à sua frente. Ele se afastou brevemente e ligou para a filha Lena, dizendo-lhe apenas que poderia chegar em casa mais tarde do que o esperado naquela noite. Era um momento pequeno, breve e sem importância na superfície, mas carregava todo o peso de tudo o que havia sacrificado para protegê-la do mundo que estava prestes a reentrar. Colocou uma jaqueta de piloto sobressalente guardada em armazenamento no hangar e caminhou pelos mesmos funcionários que o haviam ridicularizado apenas horas antes, as botas ecoando no piso polido de concreto sob o corpo reluzente do jato. Beatriz caminhou alguns passos atrás dele e, pela primeira vez desde que se haviam encontrado naquela manhã, ela não estava dando uma ordem. Antes que a aeronave pudesse partir, Sérgio Alves enviou uma última mensagem ameaçando ação legal se Beatriz permitisse que um contratado externo servisse como piloto de registro. Beatriz respondeu sem hesitar, dizendo-lhe que era bem-vindo para mover qualquer ação legal que desejasse, pois ela pretendia pousar com a verdade firmemente do seu lado. O jato decolou do asfalto paulista carregando uma diretora executiva, um homem que havia sido pago R$ 1 naquela mesma manhã e um conjunto de dados recuperados capazes de desmantelar um esquema que valia quase 300 milhões de reais. Uma vez que se nivelaram acima do cerrado, Beatriz ficou sentada quietamente do outro lado da cabine, observando Lucas trabalhar os instrumentos com uma fluência que tornava óbvio que aquilo havia sido em algum momento a parte mais natural de sua vida. Ela perguntou a ele, quase com hesitação, como era estar de volta num cockpit após tantos anos longe. Ele disse a ela que parecia lembrar uma língua que havia sido proibido de falar, familiar em cada sílaba, mas estranha na língua após um silêncio tão longo. Em algum lugar atrás deles, no solo, funcionários que haviam passado a manhã olhando para Lucas, com desprezo quieto, agora ficavam observando a aeronave subir para um céu claro da tarde. O homem outrora considerado indigno de sequer estar dentro daquele hangar,
Era agora o motivo pelo qual o Império Monteiro inteiro tinha qualquer chance de sobreviver ao dia intacto. Beatriz e Lucas pousaram em São Paulo com tempo de sobra, chegando aos andares superiores da Torre Corporativa Monteiro, onde Sérgio Alves e seus advogados já estavam esperando, confiantes de que Beatriz carregava nada mais do que uma nota técnica improvável de resistir ao escrutínio legal sério. Lucas entregou a peça final do quebra-cabeça durante a própria reunião, revelando que o código de autorização forjado descoberto mais cedo naquele dia não existia de forma isolada, mas aparecia em 3 registros de ativos adicionais pertencentes à Monteiro Global Aviação. Isso significava que o histórico de manutenção falsificado nunca havia sido uma falha isolada, mas parte de um esforço coordenado para corroer silenciosamente o valor de toda a frota de aeronaves da empresa ao longo de um período estendido. Marina Lacerda apresentou uma análise completa aos diretores reunidos, explicando que se Sérgio continuasse pressionando pela aquisição nessas circunstâncias, seu fundo poderia razoavelmente ser visto como beneficiário direto da fraude subjacente. A postura de Fábio Kingsley mudou quase imediatamente, e ele exigiu que uma investigação independente começasse imediatamente, junto com um congelamento imediato de quaisquer outras negociações envolvendo o fundo de Sérgio Alves. Sérgio tentou um riso desdenhoso, comentando que Lucas era, afinal, meramente um mecânico sem posição real numa sala cheia de executivos. Beatriz o interrompeu sem hesitação, dizendo-lhe diretamente que Lucas era a única pessoa naquela sala que havia lido a verdade antes que alguém mais tivesse a chance de vendê-la. Com a conspiração totalmente exposta e o conselho firmemente do seu lado, Beatriz ativou formalmente a cláusula que seu pai havia escrito anos antes, usando o fundo de garantia exatamente como ele havia pretendido para estabilizar a empresa em vez de desmembrá-la. Danton Braga foi permanentemente removido de cada cargo que detinha dentro da organização, e a equipe jurídica começou a preparar procedimentos formais contra todos os conectados ao esquema, incluindo elementos do próprio fundo de Sérgio Alves. Junto a essas ações corporativas, Beatriz garantiu que a reputação profissional de Lucas fosse restaurada publicamente e sem reservas, uma promessa que ela pretendia cumprir na íntegra, independentemente do custo político para a empresa. O que havia começado como uma tentativa de despir o legado protetor de um pai, terminou em vez disso com aquele mesmo legado protegendo a filha para quem havia sempre sido destinado. Várias semanas depois, a Monteiro Global Aviação realizou uma apresentação pública para fechar formalmente a investigação interna que havia consumido a empresa desde aquela manhã caótica no deserto. Beatriz anunciou que Danton Braga havia sido permanentemente separado da organização, que a transferência proposta para o fundo de Sérgio Alves havia sido totalmente cancelada e que o fundo de garantia criado por seu pai havia finalmente servido exatamente ao propósito que ele havia pretendido desde o início. Mais significativo para os que haviam acompanhado a história de perto, Beatriz usou parte daquela apresentação para emitir um pedido de desculpas público direto a Lucas Borges, reconhecendo o dano causado pelo registro disciplinar fabricado que havia encerrado sua carreira. Sua posição profissional foi formalmente restabelecida em todo o setor. As antigas alegações foram quieta e permanentemente retiradas, e seu nome retornou ao registro de aviação como piloto certificado e técnico livre de qualquer suspeita remanescente. Colegas que outrora evitavam mencionar seu nome em círculos profissionais, agora falavam dele com o tipo de respeito que chegava tarde demais, mas importava do mesmo jeito. Beatriz pessoalmente lhe ofereceu o cargo recém-criado de diretora de segurança de voo para a Monteiro Global Aviação, uma posição com autoridade real e peso real dentro da empresa que ele havia sido ordenado a deixar por uma entrada lateral. Lucas não aceitou a oferta imediatamente, dizendo-lhe honestamente que precisava de tempo para falar com a filha primeiro, pois não estava mais disposto a trocar a estabilidade de sua família por reconhecimento profissional, não importava quão merecido pudesse ser.
Beatriz respeitou a resposta sem pressioná-lo mais, entendendo talvez pela primeira vez o que significava valorizar algo mais do que a ambição. A cena final se desenrolou quietamente de volta ao hangar original, onde Lucas ficou sozinho ao lado da mesma aeronave que havia revoltado sua vida por um longo e inesquecível dia. Ele não era mais o homem dispensado com um real e um olhar condescendente, e todos que haviam testemunhado aquela manhã o sabiam. Beatriz se aproximou e entregou-lhe um envelope, e dentro não estava um cheque espetacular pensado para câmeras, mas um contrato formal cuja linha de abertura dizia simplesmente que Lucas Borges serviria como autoridade independente, não como contratado. Lucas se permitiu um sorriso pequeno e quieto com as palavras, entendendo exatamente o que ela havia escolhido dizer e por que havia escolhido dizê-lo daquela forma. Ele alcançou a jaqueta e retirou as metades rasgadas do recibo de R$ 1 que Beatriz havia despedaçado na frente do conselho semanas antes, enfiando-as cuidadosamente dentro da pasta como um lembrete privado de onde toda a história havia começado. Algumas pessoas o haviam olhado naquela manhã e visto nada mais do que mãos manchadas de graxa e um caminhão velho cansado estacionado entre carros caros. Mas a aeronave, os dados escondidos dentro dela e a verdade esperando pacientemente para ser descoberta, sempre haviam visto algo inteiramente diferente. Lena o encontrou na entrada do hangar mais tarde naquela tarde, curiosa o suficiente sobre o reingresso inesperado do pai no mundo da aviação para perguntar se podia ver o jato que havia causado tanto problema. Lucas a caminhou lentamente ao redor da aeronave, apontando o painel que havia aberto naquela primeira manhã, o lugar onde uma peça falsa havia quase custado tudo a uma empresa. Ela lhe perguntou, com a honestidade direta que só uma adolescente consegue, se ele ia aceitar o novo cargo ou continuar consertando geradores para pessoas que nunca se davam ao trabalho de aprender seu nome. Ele disse-lhe que a decisão não era mais realmente dele sozinho, e que o que quer que escolhesse a seguir, ele queria a opinião dela sentada em algum lugar perto do centro, pois ela havia vivido cada ano difícil sobre o qual essa decisão eventualmente seria construída. Beatriz os observou de longe, tocada pela facilidade com que Lucas deixava de lado o peso da manhã para estar simplesmente presente com a filha, um tipo de firmeza que suspeitava que seu pai havia carregado, e que ela estava apenas agora começando a entender em si mesma. Ela pensou na versão de si mesma que havia entregado a ele R$ 1 sem um segundo pensamento, e o quanto aquela versão parecia distante da mulher parada no hangar agora. Qualquer que fosse a decisão final de Lucas sobre o cargo, ela resolveu que a Monteiro Global Aviação carregaria a intenção original de seu pai adiante, protegendo as pessoas que disseram a verdade mesmo quando lhes custou tudo para fazer isso. Parecia-lhe a única herança que valia preservar, muito mais valiosa do que qualquer cifra jamais escrita num balanço. Beatriz o havia contratado naquela manhã, acreditando que simplesmente pagava um estranho para consertar um jato particular quebrado. Quando a história chegou ao fim, Lucas Borges havia feito algo muito maior do que consertar uma aeronave. Ele havia quietamente reparado o próprio império que o pai dela havia passado uma vida construindo, e o devolvera a ela inteiro.